bem-vindos ao Goza Fêmea número 11. Eu sou a Lourdes Cardoso. E eu sou a Renata Torres. E hoje vamos falar de liberdade. És livre, Lourdes? Eu quero acreditar que sim. Quero acreditar que sim. Neste momento ninguém é livre. Thank you, Covid. Neste momento ninguém é livre, mas eu gosto de acreditar que sou. Dentro daquilo que a lei me permite, eu gozo de todas as minhas liberdades. Acho eu. Veremos. És livre, Renata? Definitivamente não. Definitivamente não sou. Não és? Não sou. Todas as minhas escolhas são condicionadas. Todas. A pessoa finge, né? A pessoa finge. Sim, mas tendo em conta que nós aqui até somos pessoas privilegiadas, estamos aqui, mulheres, estamos a fazer um programa, eu gosto de relativizar. Quando penso em liberdade, eu até sou bastante livre, mais do que a maioria da população. E tu também. Pronto. Se tu colocas dessa forma, começas a comparar, porque também aqui vamos nos comparar com quem? Sim, né? Também é verdade. Entretanto, ainda vamos às nossas perguntitas antes de entrarmos aí a abrir. Que vocês mandaram. Por quê? Porque vocês são ótimos e mandam ao longo da semana perguntas relativas ou ao tema, ou a nós, ou ao programa, ou ao mundo em geral, também cultura geral. Quanto é a raiz quadrada de 5? Não mandem esse tipo de perguntas. Quer dizer, mandem para Lourdes, mandem para Lourdes. Nós respondemos isso muito rápido. Mas vocês podem mandar, não esqueçam, 946 888 751. Podem mandar nesse WhatsApp ou então nas nossas redes também, no Instagram, nos Facebooks da vida. Procurem-nos. Jovens, deem um Google. Que agora a gente aparece no Google. Vão ao Google. Por falar nisso, por acaso, cada vez mais estão a engajar no que toca aos temas. Nós, quando dizemos o tema, as pessoas já começam a mandar mensagem em relação ao mesmo. Nice. Então, estão-se a portar muito bem. Muito bem. Comecemos com as nossas perguntas. A Kátia com capa. Kátia chique. De Luanda, faz duas perguntas, uma para mim e outra para ti. Luca, amo a tua pele, o que fazes? Muito obrigada. Agora vão dizer, porque está maquilhada. Não, por baixo está bem. Não, o que é que eu faço, Kátia? Olha, eu não bebo álcool, 0 sobre 0. Eu não fumo, 0 sobre 0. E como nunca fumei nem nunca bebi álcool, acho que isso é logo meio caminho andado. Maquilhagem também, se não for para programa, eu não uso. Só não dispenso o meu corretor de olheiras e batom. Tudo o resto eu ando sem base, sem nada, porque acho que isso também cansa a pele, né? E nem gosto, não gosto da sensação. Eu aqui só para a Vânia que o diga. Eu pareço uma criança, não quero, não sei o quê. Não. Depois fica bonito, mas eu não tenho paciência, não gosto. E quando me maquilho, nunca dormir com maquilhagem. E eu tiro a maquilhagem com óleo de coco, faço uma limpeza, esfoliação de vez em quando. Acho que é isso, mas óleo de coco é a vida. Rosto, corpo, óleo de coco é vida. E manteiga de karité, muita manteiga de karité. Basicamente, acho que é só isso. Mas eu acho que é mesmo álcool e tabaco. Gente, se vocês engajam nesses comportamentos, dificilmente vão ter uma pele boa, né? Porque depois fica... Mas é isso. E a Kátia também pergunta à Renata. Renata, tu disseste que fazias as tuas próprias tranças. Quanto tempo levas e como e onde aprendeste? Bem, eu aprendi por força mesmo, aprendi na força do ódio, porque quando eu era mais nova, a minha mãe sempre foi a minha mãe que cuidou do meu cabelo, mas aquilo era tipo, ela fazia e eu ficava tipo 3, 4, 5 meses com aquele cabelo, porque era um processo, era literalmente um final de semana inteiro para cuidar, né? Então,
à medida que eu fui crescendo, eu percebi que outras pessoas lidarem com o meu cabelo não me agradava, eu não gostava. Ora, sugeriam que eu alisasse o cabelo, reclamavam, porque dá muito trabalho, é muito cheio, é muito comprido, é muito... Então, sempre a reclamar, não gosto de sempre a reclamar. Então, comecei eu mesma a fazer. No princípio, óbvio, não fica muito bom, mas depois tu vais ganhando prática. Hoje, eu não vou te mentir, eu faço em torno de 3, 4 horas a trançar o cabelo, mas assim, tranquila, assistir televisão e não sei o quê. Estou a fazer o cabelo, inclusive o meu próximo cabelo vai ser algo parecido com isso. Tu consegues fazer assim, comprido, nas curto, sim, virado, olha, normal. Eu não consigo, porque é sempre a parte de trás. Eu já tentei fazer, para já ficam, né? Mas aqui atrás, a ideia de estar a fazer assim... Não precisas, fazes assim. Assim. É mesmo jeito. Eu para cabelo só nasci para penteados. Eu faço muitos penteados, não sei o quê. Agora, tranças. Eu gosto quando fazes aquelas viradas e não sei o quê. Sim, eu é que faço. Às vezes fica bom. O que mais complica, na verdade, é o risco. O riscar. Por quê? Porque lá está, tu não tens acesso e segundo, eu uso óculos. Então, se eu faço isso e levanto os meus olhos, eu já não enxergo direito. Então, o risco às vezes fica... Mas também já caguei nisso também. Eu já assumi que risco vai estar torto e foda-se. Mas é isso. Às vezes, eu não demoro muito para trançar o cabelo, de fato. Não demoro. Demoro mais a lavar o cabelo do que a trançar propriamente dito. Então, temos aqui uma franca prova das tranças. É isso, o espírito. Qualquer dia estás na rua a dizer coisas. Metes lá a tua banquinha. Não, já falei. Se nada der certo, tenho profissão. Tenho profissão. Eu até vou para a diáspora abrir salão afro. Se trabalhares bem. Tem mais perguntas? Tem. O Joca do Ambo pergunta: Ladies. Gosto sempre de ladies. Tão bonito. O que é que vem O que é que vem que a outra tem que vos complementa? Bem, a Renata é calma. Chega a dizer isto. A Renata complementa porque eu sou assim, aquela ansiosa, sou chata, sou impaciente e controladora. Eu sou um espetáculo. E a Renata é calma, é assim coisa, está sempre tudo bem. E quando eu até chegar aqui, estou sempre, meu Deus, fizeram, e chego aqui, está a Renata assim, estão a ver, né? Este zen. Medita. Então, pronto, eu acho que eu complemento nisso, porque a partir do momento que eu chego aqui, já não penso mais nos problemas e não sei o quê, porque ela me transmite essa calma. Acho que é mesmo o principal. Eu acho que é porque ela é inteligente. Isso me complementa bastante. Me poupa muito trabalho. É verdade. Não vamos mentir. Eu já vos falei. Pessoas burrinhas. É muito complicado. Então, isso poupa muito, muito trabalho. Vocês não têm ideia. A conversa flui normalmente. E eu acho que isso é um grande complemento para mim. Eu gosto, porque eu sou aventureira. Eu sou aventureira, entendeu? Então, encontrar alguém que, né, é didática e tal, é inteligente. Top. Então, estão a perceber, né? É um casamento perfeito. É um casamento perfeito. E é tipo, café com chocolate. No caso, eu sou chocolate. Café com chocolate. Mas vejam bem, há pessoas que estão em negação. Eu conheço mais gente da laia da Renata. Assim, café com chocolate. Ela é o chocolate. Que chocolate? Eu sou o chocolate. Chocolate, Galac. Estão a ver? Chocolate, o chocolate. Mas qual chocolate? Não tem grande diferença. Olha aqui. Vem. Já, vocês estão vendo que chegou aqui. Vai. Deixa eu ver.
vai aí. Ela está se gabar. É só porque ela passa óleo de coco sempre, todos os dias, porque o óleo de coco dá aquele bronze. Assim estás a dizer que este meu tom não é Eu natural. não consigo. Estão a ver, né? Haters Não. gonna hate. Tu parece a minha irmã que punha Coca-Cola e ficava na varanda para poder ficar mais bronzeada. Não façam isso. Não façam Hoje em dia isso. já sabemos muito, não façam isso. E Tem depois mais temos perguntas? outras duas perguntas, mas vamos deixar para a segunda parte porque têm a ver com o programa. Ok. E assim, muito obrigada, minha gente. Fechamos as nossas perguntas e está na hora do nosso chazito. Liberdades. Renata, é assim. Eu queria... eu estava tipo bem inspirada à espera uma semana para falar disto. Eu acho importante nós falarmos deste tema porque em algumas coisas eu sinto que sou um bocado conservadora. Agora com as redes sociais, esta minha veia conservadora fez-se sentir mais, porque eu acho que com as redes sociais e com o fato de haver liberdade de expressão, que é ótimo, né? As pessoas estão sempre a testar o limite dessa mesma liberdade e não sabem distinguir entre aquilo que é a liberdade e a falta de respeito. O fato de eu poder dizer que não gosto de ti não significa que eu deva fazê-lo. Eu tenho essa liberdade, mas estás a perceber? Mas isso é relativo à ética. Exatamente. Né? Exatamente. Liberdade. Por isso é que isto é um tema pertinente, porque eu quero esmiuçar aqui e desfragmentar este conceito de liberdade para que vocês, nós, todos possamos perceber que liberdade não significa podes fazer tudo e que liberdade vem associado à responsabilidade. E acho que esta questão é cada vez mais importante porque estamos a perder, parece uma velhota. Estamos a perder, isto no meu tempo não era assim. No meu tempo não era assim. Mas é verdade. Então, vamos. Podes começar. Gostaria só de fazer aqui um reparo. Tu disseste que nós não podemos fazer tudo, né? Apesar de... Eu discordo. Inclusive, a característica da liberdade é exatamente que nós podemos fazer tudo. Mas nem tudo nos convém. Okay. Não devemos fazer tudo. Você pode tudo. Tudo você pode. Mas você não deve tudo. E a liberdade, sem a questão da ética, ela vira bagunça. Entende? Vira confusão, vira falta de respeito. Eu invado o teu espaço, você invade o meu e ficamos nesse bate-boca porque eu estou a defender o meu direito de falar e tu estás a defender o teu direito de falar ou responder, no caso. E às vezes, lá está, a questão do limite. Sim. O limite para quando você expressa algo que envolve diretamente uma terceira pessoa, uma segunda pessoa. De quem é o limite? É teu ou é o dessa pessoa? Okay. Entendes? O que acontece é que nós não respeitamos os limites dos outros. Nós tendemos a desqualificar o que ofende o outro. Tipo, mas fulano, tudo lhe dói. Tá. São as dores dele. Mas eu estou no direito de falar e não sei o quê. Tá bem, estás no direito de falar, mas também tens que assumir que quando essa pessoa repostar, tu também precisas estar preparado. Tu não podes dizer, fulano não pode... está a responder assim. Eu vejo muito isso, principalmente nos casos dos famosos. Pessoas que acham que têm o direito de ir lá no post, comentar qualquer baboseira que quiserem, comentar o que seja. Se acham nesse direito. E quando esse famoso vai lá e responde de volta na mesma moeda, já não pode. O fulano, não tem não sei o quê. Você não é figura pública. Figura pública também tem sangue de barata agora. Era só o que faltava. Ainda ontem mesmo bani um indivíduo da minha página.
Porque, e eu sou das liberdades. Porra, você pode vir, pode me instigar e pode não sei o quê, mas eu tenho o meu limite, né? E eu te avisei. Te avisei a primeira vez. Não estás arrependido, não entendeste o mambo, queres continuar? Ban! Acho muito bem. A página... É assim, eu estou sempre a dizer, a minha página é uma ditadura. A minha página é uma ditadura porquê? Porque eu é que sei até onde é que vocês podem ir. Portanto, se ultrapassam aquilo que eu considero aceitável, é isso, gente. Por isso é que temos de falar de liberdades. Antes de chegarmos à questão do título, né, que nós dissemos do excesso de liberdade, é importante nós fazermos aqui uma definição, não é, do conceito, porque liberdades há muitas e há vários conceitos. Então, nós temos a liberdade, né, no stricto sensu, que é contrário de prisão. Liberdade, oposto direto de prisão, de cárcere, de coerção, temos essa liberdade. E depois temos no lato sensu, não é? Que vai depender do contexto. Temos a liberdade política, que supostamente falamos de democracia, não é? Não é? O contrário do totalitarismo, não é? Pronto. E da censura e disso. Estão a ver as aspas, né? Estamos todos a ver as aspas. Pronto. Temos no sentido filosófico, que falamos de autonomia, falamos de livre-arbítrio. De livre-arbítrio, desculpem. Temos, como a Renata disse logo no início, no sentido ético, que vem associado à responsabilização, não é? Nós somos livres até onde conseguimos controlar e ser responsáveis pelas nossas ações, pensamentos, pronto. E também no sentido jurídico, liberdades, direitos. Eu ser livre para é igual a eu ter o direito de. Portanto, como podem ver, quando nós falamos de liberdades, que por isso é que eu acho que quando tu falaste naquilo de eu dizer nós não podemos fazer tudo, eu estava a pensar mais no sentido jurídico. E não tanto no sentido filosófico. Porque é verdade, nós podemos fazer tudo, mas não nos é permitido fazer tudo, logo não podemos fazer tudo. É mais nesse sentido. E mesmo naquilo que a lei nos permite fazer, aí entra a ética. Porque lá está. A questão da liberdade de expressão é essa. A lei permite-me, em alguns países, não é? Exprimir-me a nível artístico e os meus pensamentos e dararara. Mas depois entra a ética e entra também a parte da responsabilização. Eu posso, mas será que eu devo? E, sabes, eu não quero voltar sempre à conversa, porque racismo, mas eu vejo que, por exemplo, com a emergência destes movimentos de extrema-direita, tu tens certos rostos, Olá Ventura, que por terem essa liberdade vão para as redes sociais, fazem propagandas que são nocivas a um grupo, neste caso às minorias étnicas, porque ele tem essa liberdade, ele pode fazê-lo. Ninguém pode chegar lá e dizer, olha, tu não podes dizer isto. Mas juridicamente ele pode, né? Pois, mas é isso que eu estou a dizer. É aí que entra a ética. É aí que entra o fato de eu posso, a lei não me diz que eu não posso ir às redes sociais e dizer, os índios, os chineses, nananana. Mas não, mas está errado, tem de haver. O limite neste caso tem de ser a nossa consciência e tem de ser os nossos valores e a nossa moralidade. Mas isso também é dúbio. Sabes porquê? Porque a tua moral? Exatamente. Queres dizer alguma coisa? Sim, não, diz. Eu ia falar sobre a questão de... Por isso é que, judicialmente, tem coisas que precisam estar escritas. Não estavam, mas precisam estar, tipo... no Brasil, por exemplo, tem uma lei específica para injúria racial.
Por quê? Porque senão você também vai falar, não, estou só no meu direito, não gosto dela, ai, eu Exatamente. sou uma preta aqui, não sei da quantas, pretas fedidas, toma banana, sua macaca. Uhum. Ele pode fazer isso, mas se a lei já diz que tu não podes, ao fazer, tu vais ter, lá tá, tu vais ter que enfrentar as consequências. Então, tu tens de estar preparado para as consequências dos teus atos. Então, com a liberdade, de qualquer Exatamente. forma, em qualquer vertente, vem a responsabilidade. Então, as pessoas acham que ser livre é passar por cima de tudo e de todos, a qualquer preço, a qualquer custo. E ninguém lhes deve cobrar nada. Isso é falso, porque infelizmente, para você provavelmente, você não mora sozinho no mundo. Para vivermos em comunidade, nós precisamos criar determinadas regras, condutas sociais, né? Para a boa convivência, senão todo mundo vai se matar. Pai, está pensando só você que tem raiva. Todos temos raiva, todo mundo aqui tem uma pequena frustração Não é? incutida que qualquer Pequenas coisinha, falhas. sim, qualquer coisinha já dá tiro. Antigamente se matavam muito, né? Você lê a história, se matavam muito, se matavam à À toa. toa. Qualquer coisa, corta a cabeça. Tinha liberdade. Mas a questão que tu falavas do meu espaço, vais até aqui, que até há a tal máxima do a tua liberdade acaba onde começa a do outro, né? Do Herbert Spencer. Mas a questão é exatamente essa, porque mesmo a nível jurídico, os direitos muitas vezes chocam, não são compatíveis. Ou seja, a minha liberdade de expressão vai chocar com o teu direito de não ser difamada, por exemplo, com o teu direito de não ser agredida verbalmente. Eu tenho liberdade, mas chega aqui porque ela tem o seu direito de não ouvir certas coisas. E essas leis que protegem contra atos racistas, lá está. Eu estou na rua, eu posso te chamar nomes, mas o teu direito de não ser agredida por seres negra vai chocar com o meu direito, com a minha liberdade de te ofender. Por isso é que quando não há direito, porque não é em todos os países que é proibido ser racista, proibido, como quem diz, por lei é ilegal, não é? É crime. Não é em todos os países. Aliás, na maioria não se passa nada. Eu passo na rua, mando-te para a tua terra, está tudo ok. Se mesmo onde tem a tal lei. Sim, e depois é isso também. Há países onde há lei, mas as pessoas ou não conhecem os seus direitos ou simplesmente não denunciam. Porque se denunciassem... Mas nem os que denunciam também, os que recebem a denúncia também, que te olham também. Isso não é como a violência doméstica macaca, muitas vezes, macaca, não é? né? Pronto. Macaca. Você vai queixar o outro por te chamar você macaca. Eu também acho que você é macaca. Então, você também não levam a sério e tal, então... E então, nós estamos a falar muito de liberdade de expressão, mas atenção, a liberdade é um conceito muito amplo. Por que falamos de liberdade de expressão? Porque hoje em dia é aquela que eu vejo ser mais usada mais abusivamente. E eu queria relembrar aqui uma coisa, não sei se vocês se lembram da questão do Charlie Hebdo, daquele jornal satírico que foi bombardeado. Tá sim. Então, eles, além da liberdade de imprensa, né, têm liberdade de expressão. E eles pegaram nessa liberdade e resolveram satirizar a religião muçulmana. Islâmica. O que é que acontece? Eles não gostaram. Então, acharam que o seu direito a não, digamos, ofensa não tinha sido respeitado. Obviamente que foi uma retaliação exagerada. Mas isto para dizer o quê? Que muitas vezes, quando nós ultrapassamos aquele limite, as consequências depois também nos privam dos nossos próprios direitos. E era exatamente aquilo que a Renata dizia. Eu
é basicamente quem diz o que quer ouve o que não Ok. quer. Então, se eu vou usar da minha liberdade para te ofender e depois tu dás-me um soco e assim estás a interferir também com o meu direito, né, de salvaguardar a minha integridade física, é uma consequência de eu ter ultrapassado aquele que era o meu limite. Exatamente. E depois isto cria uma bola de neve e por isso é que nós vemos esses bate-bocas todos na internet, vemos coisas que saem da internet e passam para a vida real e depois matou porque aquele disse, porque aquele fez. Por isso é que é mesmo é importante nós encontrarmos esse equilíbrio e perceber que querer não é poder e poder não é dever. Eu acho que isto é o mais importante, porque eu às vezes estou nas redes sociais e digo, a sério que disseram isto? O que tu estás a pedir, na verdade, é que as pessoas sejam sensatas, né? É sensatez. E ser sensato, hoje em dia, me parece ser tipo um artigo de luxo. Um unicórnio! Exato. É algo que as pessoas têm de se esforçar para ter. E eu não percebia assim, eu nem vejo essa busca pelo bom senso. É só pensar. Estás a ver o exercício que dizem não faças ao outro o que não queres que te façam? Esse para mim é um exercício bem básico. E aí aplica-se a tudo. Sim, exatamente. Tu, a partir do momento que tu pensares, como eu me sentiria se me fizessem isso? É tranquilo. Então avança. Mas quando a pessoa reagir do jeito que reagir, tu não podes dizer que a pessoa está... Não podes simplesmente dizer que a pessoa está a exagerar. Não podes. Tu tens que compreender por que ela se ofendeu, né? Exatamente. Porque às vezes também ela te compreendeu mal. Também ainda temos aqui essa questão também de não se entenderem bem as coisas, de você até deduzir, porque, por exemplo, pensa, tu sais de casa muito nova, né? Tipo, vais para outro país, vais morar sozinha, vais ter liberdade, né? Muita liberdade. Na visão de algumas pessoas, Exatamente. é um caminho, é uma porta para tu entrares para um mundo e te perderes no mundo, né? Tem muita gente que pensa dessa forma. Então, não confiam na forma como tu vais usar essa liberdade. Né? Acham que vais virar já uma marginalzinha, uma acompanhante, né? É o que pensam. Mesmo aqui, nem precisas ir para outro país. Aqui em Angola, até hoje, ainda há um determinado preconceito em relação às jovens mulheres que decidem sair da casa dos pais sem estar casadas, para ir morar sozinhas, sim, entende? Sim. Por quê? Porque as pessoas acham que vão ter demasiada liberdade, né? Existe isso de ter demasiada liberdade ou que o que vocês encaram como demasiada liberdade é só uma pessoa com pouco bom senso, né? Eu acho que é algo para se refletir. Por que vos incomoda tanto? Pensar, não, quer morar sozinha para quê? Para fazer, para desfazer? Às vezes não. Olha, e a maior parte das vezes, e isso é dado adquirido, a maior parte das vezes é só mesmo paz e sossego. Eu ia dizer isso. O morar sozinha... Porque é verdade, as pessoas associam sempre, porque estás sozinha, vai querer sair, não sei quê. Vai dar festa todos os dias, vai ter festa na casa dela. Entra Netflix, entra homem, sai homem, cada dia um homem diferente, entra e sai pai. Mesmo estando solteira, mesmo sendo pegadora, muito raramente ela leva os dedos para a casa dela. Entendem? A mulher, isso é coisa de homem. Tem o meu matadouro. É assim que os homens chamam o cafofo deles. É assim que eles chamam. Tem o meu matadouro. As mulheres não. Eu descobri há pouco tempo a expressão biva. Não sabia. não Andava aqui conhecia, a tentar entender. Eu assim, mas biva é o quê? É carro, é moto, é o quê? Afinal... Já descobri o que é viva. Pois é, vivendo e aprendendo. Já adicionei ao meu glossário. Pois é. Gente. Então, se calhar, vocês deveriam se questionar sobre você, pai, que não confia no teu filho ou na tua filha morando sozinha. Você deveria pensar que você, se calhar, não lhe educou direito.
para não Exatamente. confiares que ela fique sozinha, que ela saiba gozar dessa liberdade que supostamente lhe é dada. Sim, porque as pessoas confundem liberdade com libertinagem. São coisas Essa é diferentes. a maior confusão que existe. E eu continuo a achar que o problema está mesmo no conceito. Porque a pergunta que tu fizeste, será que existe mesmo excesso de liberdade? Não existe excesso de liberdade. Liberdade nunca é a mais. Agora, o que existe é falta de responsabilidade, falta de consciência, tudo aquilo que a Renata disse. Porque eu não posso achar que é demais o meu direito de dizer aquilo que eu sinto e penso. Exato. Não pode ser demais, Exatamente. ok? O que é demais, se calhar, é a minha falta de noção, falta de empatia, falta de respeito por aquilo que são as liberdades dos outros e os direitos dos outros. Exatamente. Portanto, a minha resposta, porque isto aqui é um debate eterno, né? Porque, Exato. se existe excesso... Eu, Lourdes, acredito que não. Eu acredito que nenhuma liberdade é excessiva. Okay. Agora, o que há em defeito é a responsabilização. O que há em defeito é respeito. O que há em defeito é consciência e o que há em defeito é cidadania. Porque nós somos cidadãos do mundo. Logo, se eu quero viver em sociedade, não é? Eu tenho de saber ter as noções básicas e os conceitos básicos de cidadania. E viver em sociedade é respeitar o espaço do outro. E não é espaço físico, espaço intelectual, espaço mental, espaço emocional. Portanto, o fato de eu ter essas liberdades não significa que eu deva gozá-las ao máximo até onde me apetecer. Portanto, os limites nem sequer deveriam ser impostos por terceiros, que depois aqui entra um bocado, eu gosto muito de filosofia, gente. Entra um bocado naquela teoria da escola da liberdade positiva e da liberdade negativa, que seria a liberdade negativa é a ausência de qualquer impedimento. Tu podes tudo. Liberdade negativa, não sei porque é que dizem negativa, mas pronto. Quer dizer, até sei. Sim. Então, a liberdade negativa implica a ausência de qualquer impedimento, qualquer obstáculo, qualquer limite à nossa liberdade. Enquanto que a liberdade positiva implica obstáculos, mas que podem ser autoimpostos. Aliás, a ideia principal é essa. É nós termos a consciência de onde devemos parar, de onde as nossas liberdades devem acabar. Essa seria a liberdade positiva. E eu acho que nós temos um problema muito grande com a liberdade positiva e nós andamos aqui este tempo todo a gozar da liberdade negativa, porque apesar de haverem as leis, vamos combinar, quantas pessoas nós conhecemos que sofreram consequências por abusar daquilo que dizem nas redes sociais? Algumas. Mas são poucas e depende daquilo que dizem. Porque, sim, óbvio porque que depende é tudo muito daquilo relativo. que dizem. Eu vejo gente diariamente nas redes sociais a dizer barbaridades, principalmente agora com esta questão racial. Tu tens pessoas que são figuras políticas. Olá, Ventura. Tudo bem? Sim. O Ventura então é da onde? Não, o Ventura é de Portugal. Ok. Sim. Okay. Que ele não é da extrema-direita. Ele é do Chega. Ele é do quê? Chega. É um partido. Ele não é de extrema-direita. Pronto, Chega, estás a perceber, né? Ele não é. Ele só manda a Joacine, que é negra, para a terra dela. Mas ele não é. Pronto. Então, porque ele tem a liberdade de dizer isso. Mas, de mandar a Joacine para a terra dela. Pronto. Então, isto para dizer o quê? Okay. Essas pessoas que dizem essas coisas, essas pessoas que estão agora a dizer que aquela miúda, aquela criança que foi estuprada durante não sei quanto tempo, essas pessoas que estão a dizer que ela de certeza pediu, porque desde os 4 anos... Estás a perceber? Que eu nem consigo repetir porque são coisas que me ultrapassam. Essas pessoas que gozam dessas liberdades, elas não lhes acontece nada. Continuam aí a espalhar calúnias sobre a miúda. Pronto, mas também isso tem... E aí já entramos, né, na questão jurídica aqui sim. de...
Se tu te sentes de fato prejudicado, tu tens o suporte da lei, tu podes fazer queixa e tu podes, não, vou te processar, e processa. Se tu tiveres bases para vencer esse processo, tu vais vencer. Se não, olha, no fim do dia mesmo só tua mágoa pessoal, porque aí também tem uma coisa, lá está, liberdades, liberdades. Por isso é que a lei, ela começa a especificar determinadas coisas. É para organizar o mundo, sabe, né? Porque senão vira bagunça, já falei, vira bagunça. Cada um faz o que lhe apetece, vira bagunça. Então, precisam se criar esses obstáculos, né? Isso aqui tu já não pode. Se tu disseres isso, por causa disso, nessa vertente, olha, vais sofrer aqui consequências graves, vais preso. Mas se for por aqui, é para vocês depois lutam aí os dois, depois se põe. Aí podes fazer uma queixa de agressão mesmo física, já não vai ser tipo injúria e não sei o que, difamação, essas coisas, né? Já não vai ser. Então, vamos cuidar disso. Agora, quando você tem alguém que faz coisas que afetam o dia a dia de um grupo, de uma comunidade, de um povo, e depois tens algumas pessoas a protestarem sobre isso, no sentido de falar, olha, isso que está a ser feito, dessa forma que está a ser feito, para nós não funciona, nos prejudica e tal. E aí tu vens e censuras essas pessoas que estão a tentar te mostrar o que é que está errado e muitas vezes até te mostrar algumas possibilidades de solução, né? Sim. E tu não aceitas, porque apesar de tu dizeres que és democrático para a ONU, de verdade tu és democrático no papel, mas na prática tu não és, tu tens um regime totalitarista e ditatorial. Quando é para a ONU. Aí fica complicado, porque tu começas a cortar tipo, as liberdades, lá está, as liberdades. Eu antes, até hoje eu costumo dizer, também não tem problema nenhum, mas você precisa só assumir que o teu regime é ditatorial. Porque aí eu vou saber quais são de fato os meus limites. Os meus limites, exato, os meus limites eles vão estar definidos. Se os meus limites não estão definidos, eu vou defini-los. Né? Eu vou gozar lá da liberdade positiva, eu vou impor os meus próprios limites. Eu vou dizer, não, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso. Então, se tu achas que existe um limite, é bom que tu sejas claro em relação a esse limite. Que tu possas dizer, olha, isso aqui não... Nem assim funciona na casa dos nossos pais. Né? Os nossos pais, não, para sair tens de pedir. Né? E vão te fazer uma série de perguntas. Aonde é que é? A que horas? Não sei o quê. Como é que pensas voltar? Como é que não sei o quê? Se tu preencheres o formulário tudo certinho, estás liberado. Se não preencheres, vão te privar. Tu até já sabes. Então, tu precisas criar as condições para tu poderes gozar desta liberdade, não é? Acho engraçado tu falares da ONU, porque eu acho que o primeiro engano é logo esse. Quando a ONU, pronto, né, na Declaração Universal dos Direitos, eles dizem que todos os homens nascem livres e iguais em direitos e dignidade. Então, todos nascem livres, não é? Todos deveriam nascer livres. E depois, supostamente, a limitação dessa liberdade seria os fatores sociais, os fatores familiares, os fatores políticos, blá, 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 blá. Mas eu acho isto muito engraçado, porque é treta, né? Nós sabemos. Porque se fosse assim, não tínhamos casos de pessoas que nascem em países e pelo simples fato de nascerem mulheres vão para o cajado de lixo, não é? Então, são frases muito bonitas, mas que não se aplicam, e eu acho que quando disseram isso, e que seria um direito fundamental, não é? Estavam a pensar só mesmo numa parte pequenina do mundo, porque lá está. Se tu tens uma entidade, né,
que te dá essa liberdade e que diz que é universal. Universal. Sabemos o que significa universal, né? Temos o mundo, é todo. Né? Então, dizem que é universal, mas depois, ao lado da pessoa que escreveu isto, está a acontecer uma atrocidade que viola esse direito e não acontece nada. Só aí já sabemos que nós vivemos assim numa fantochada, né? Porque é tudo... Estás a perceber o que eu estou a dizer? Então, se a entidade máxima, né? Que diz que somos todos livres e que temos essa liberdade e direito à dignidade, isso para mim, porque assim, antes da liberdade vem a dignidade, né? Se nós, eu acho que é mesmo a maioria da população mundial não vive com essa liberdade e com essa dignidade, e a entidade que deveria tutelar ou salvaguardar isso não o faz, mas diz que assim é, então nós estamos mesmo entregues bicharada. Vamos dizer bicharada? Vamos dizer bicharada. Estamos entregues à bicharada. Por isso é que eu digo, é tudo, a partir do momento em que ninguém nos consegue ajudar, temos de nos ajudar a nós mesmos. E eu acho que muitas dos nossos direitos que nos são roubados também são consequência da má gestão dos nossos direitos individuais. Lá está, causa e efeito, porque eu não vou ficar à espera que a ONU me venha salvar, não é? Ou que o governo me venha salvar, ou que a Constituição me venha salvar, então eu tenho de fazer por mim. Claro que eu não estou a falar de ser agredida só porque sim, eu estou a falar mesmo nesse contexto das redes sociais e de controlar aquilo que eu digo. Renata, tinha uma coisa para te perguntar nesse sentido. Porque, novidade, eu não sou angolana. Já passou esse momento, pronto. Vamos ver. E então eu não tenho a noção do que foi crescer aqui, né? E das transições. De quê? Agora foi tardia, mas ouve, gente. Deixa-me acabar a minha pergunta. Tá. Das transições e da evolução que houve, né? Então eu quero saber se tu, dentro daquilo que é a tua arte, tu alguma vez pensaste que não serias livre como supostamente deverias ser e te travaste a ti mesma, ou do género, se no papel dizem que eu tenho esta liberdade, então vou gozar dela ao máximo, ou sempre percebeste que tinhas essa liberdade mas não tinhas e então jogaste com isso? Sempre percebi que eu tinha uma liberdade que não tinha. Porque é aquilo que eu disse, né? A pessoa é livre para a ONU, mas sabe que não é. Sabe que não é. Então, sim, já me deparei inclusive com questões do gênero mesmo, principalmente nas minhas performances, que são um pouco mais... São muito mais específicas. Eu consigo trabalhar melhor ali. Então, por exemplo, o espaço é público. Né? Você está na rua. A rua é um espaço público e eu posso fazer o que eu quiser, desde que não esteja a destruir o patrimônio público, o patrimônio do Estado, coisas assim, não esteja a ferir ninguém nem nada. Eu posso fazer o que eu quiser na rua. Mas não posso se isso significa tu estás a fazer algo que questione, por exemplo, o governo. Né? Não podes fazer isso. Então, tu já tens que pensar como que eu vou mascarar ou adaptar isso para que, para que eles não percebam de cara, pelo menos, que se trata de um protesto. Porque também aqui ouvem já a palavra protesto, fudeu já, né? Já te barram, já coisa, já... Então, e enquanto artista de stand-up, eu vejo isso mesmo só por ser mulher. Por ser mulher, sim. Por ser mulher, ao falar de determinados temas, as pessoas já me censuram. Nesse aspecto, eu nunca me...
Não Nessa é preciso dizer. nunca precisei me censurar, mas recebo sim muito feedback de censura mesmo. Ai, não coisa isso, não, ai, não precisa, ai, isso aqui. Enfim, gerível, mas de modo geral, e aqui, depois aqui nós crescemos a ouvir, ai, menino, menino não fala fala política e não sei o quê, então. Tem também a ver com isso. Por que você não pode falar de política? Não é porque você não entende de política. Você não deve nem entender. Você não tem que se interessar em perceber como é que a coisa funciona. Não deves ter esse interesse. Então, todos nós crescemos aqui, nós crescemos sabendo, é invisível, ninguém precisava vir com uma arma, mas você sabia que poderia vir alguém com uma arma. Entendes? Então, só para evitar já ter a arma na tua cabeça. Você já não faz. Exatamente. Depois aqui também tem a expressão, não vou te levar farinha. Estás a fazer isso? Depois, crescer num ambiente que eu cresci, né? Os meus irmãos, um ambiente hip hop, não sei o quê, eram jovens revolucionários e blá blá blá. Então tinha atividades que eles organizavam, eu sabia, está a fazer isso, você está aí, não vou te levar farinha, significa que não vamos te visitar quando você estiver preso, não vamos te levar comida quando você for preso. Olha. Porque parece que os presos só comem gonguenha. Eu acho. É verdade. Só te perdo eu esqueci do que. Espera. Já sei. Quando tu falaste de censura, eu tenho de vos dizer uma coisa. O nosso programa passado, que foi sobre religião e espiritualidade, trouxe-me exatamente essa sensação de censura, sabes? Porque houve imensa gente, porque nós sabemos, né, que aqui as pessoas são muito religiosas. E então houve gente mesmo indignada porque achou que estávamos em campanha contra a Igreja Católica e que o suco que retiveram do programa foi não sejam religiosos. E eu pensei, né? E que nós deveríamos ter, não deveríamos falar daquilo que não sabemos, que há temas que são o nosso limite. Devíamos conhecer os nossos limites. No fim do dia, o que é que você de fato sabe? E então, é isso. Eu pensei, mas nós nunca dissemos que éramos especialistas de nada, de tema nenhum. Por que que nesse tema, né, é que se lembraram que nós não éramos especialistas? Nós aqui damos opiniões e abrimos o espaço para o debate. Mas há muita gente que se sente incomodada com muitos temas. E eu já sabia que o tema da religião ia ser um tema sensível, mas eu nunca tinha sentido a censura, estás a ver? Aí eu senti, porque houve gente mesmo muito chateada a dizer não voltem a falar disto. Estreei-me! Não voltem a falar disto. Vão estudar, vão não sei o quê. E eu disse, lá está, nós estávamos a usar da nossa liberdade de debater. Espera. Esse recado até vou dar aqui, porque para aparecermos as duas. Vamos voltar a falar. Agora mesmo assim, só de raiva, Clint Eastwood falou! Clint Eastwood! Voltar a falar. Por quê? Porque nós podemos falar sobre tudo o que nós acharmos que somos capazes de falar, ok? We'll be back, diz ela. E por falar em we'll be back... We'll be back. Depois do intervalo, não é falar de religião, mas vamos voltar. Até já. Eu não sei onde é que acaba a minha não crença e começa a minha necessidade de crença. Lá está, a necessidade do ser humano de colocar rótulo em tudo, de colocar as coisas nas suas devidas caixinhas, ele criou a religião. O ser humano precisou criar a religião. O fato de não conseguir provar essa existência é que me faz ser céptica em relação a tudo e mais alguma coisa. Mas quando eu cresci, comecei a perceber que a religião não fazia sentido.
para mim. Nunca fez sentido para mim, porque eu sou muito racional e comecei a questionar certas coisas. Nomeadamente perceber esta história toda que as pessoas dizem à volta da religião, onde é que vão buscar isso? A questão da espiritualidade ela está diretamente ligada à alma do indivíduo, né? Ao nosso espírito, é a nossa conexão com a natureza. Lá está, porque se a religião é baseada em dogmas, as tais verdades universais, inquestionáveis, a pessoa já nem pode dizer nada porque vai ser sempre refutado, porque não, na Bíblia está assim. Essa questão da intolerância, que é gritante, essa questão de você inferiorizar até determinados povos, porque você acha que o teu povo é especial e eu que tenho de ser. Para nós em África, Deus nunca fala com ninguém. São os ancestrais, são os seres intermediários que falam com o próprio ser humano, porque o Deus que se manifesta como homem e mulher ao mesmo tempo. Por isso é que nós dizemos Nzambi, por isso é que nós dizemos Nyami, Nyamkipon, por isso é que nós dizemos Suku, Sakatanga, etc. E a Bíblia é maravilhosa no sentido de te dizer felizes os que acreditam sem ver. Religião e política andam de mãos dadas, não é? E muitas das vezes as pessoas não percebem qual é que foi a transformação que aconteceu e como é que agora as coisas passaram de um Jesus que agora é dois Jesus, que o Papa estava em Roma e controlava o mundo todo. Enfim. A mensagem de amar ao próximo é transversal, supostamente é a base de toda a religião, é a base da espiritualidade. Uma mensagem de amor, de harmonia, de paz é transversal. Do mesmo jeito que nós temos, porque nós somos católicos, tens a estátua da Virgem Maria, tu também tens ali o prato com o copito de reco-reco, com as notas, as miçangas e todas essas questões. Isso é o que construiu o meu conceito de espiritualidade. Okay. Da mesma forma que uma pessoa que hoje tecnologicamente consegue ver ou prever o que vai acontecer daqui a 40 anos, a pessoa que escreveu a Bíblia não é muito diferente. Porque, como diz Malcolm X, a verdade ela vai te libertar, mas primeiro ela vai te deixar muito chateado. A partir do momento em que tu lês o mesmo que eu, ages de uma maneira porque leste aquilo, eu ajo de outra porque li aquilo, significa que não é claro. E a espiritualidade, no fundo, é despertar o ser interior que está dentro de ti, ou Deus que se manifesta através da tua própria imagem. É só importante dizer que nós não estamos aqui a afirmar que o que esteja na Bíblia, no Alcorão, no Torá e Companhia Limitada são inverdades. Não, muito pelo contrário. Elas são as verdades de alguém, de alguma época. Sejam bem-vindos ao programa Quem Não Aguenta Não Ri. O que o Yuri da Cunha tem em comum com as mulheres? Grandes lábios. Que animal saiu da selva e se tornou um parque de diversão para as crianças? Macaco. Girafa. O que a peruca disse ao cabelo crespo? Estou melhor que tu. Não preciso de abacate para crescer. O que é um deputado corrupto? Um deputado que trabalha. Eu sou o Colo a Tremura. Este é o programa onde os convidados contam piadas secas, piadas podres e nada mais. O que é uma galinha ensopada? Qual é o segredo para uma pessoa emagrecer rápido? Manter. Sentar ao lado do cobrador. O que são férias em tempo de pandemias? Ficar em casa. Não, férias convidativas. Como se chamaria a palestra dada por um coach bacongo? Burramente baconguista. Como sair voado? Este é o programa Quem Não Aguenta Não Ri. Fique atento às nossas redes sociais e fique atento na sua casa para as próximas edições. Bem-vindos à segunda parte. Foi muito rápido, não foi? Foi rápido. Foi Usaram da rapidinho. vossa liberdade para fazer um xixizito e as vossas coisas. Então, como estávamos a dizer,
Liberdades. Será que existe excesso de liberdades? E estamos, para tu que chegaste agora e perdeste a primeira parte, além de não te perdoarmos, Se porque acha, há né? horários, não é? Não, para enquadrar, falávamos da existência ou não de excesso de liberdades e estamos a focar muito na liberdade de expressão, ok? Depois vês o resto, agora vamos seguir em frente com o nosso Só Sei Que Nada Sabes. Tan, 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 tan. Então, esta semana trazemos. Eu estou muito atrofiada hoje, não estou a entender. É E eu que disse fome. que não. Se calhar, né? É. Trazemos-vos com hífen 4 livros sobre a liberdade. E o primeiro é um dos meus livros preferidíssimos. Eu adoro este livro. Que é o 1984, de George Orwell. E eu acho interessante porque este livro poderia ser recomendado para tantos temas. Mas pronto, vamos focar neste da liberdade. 1984 é um clássico dentre os livros sobre liberdades existentes. O romance distópico, publicado em 1949, fala da vida de Winston Smith num mundo que teria se tornado uma ditadura, onde o governo controla e vigia tudo e todos. Junto ao cenário de hipervigilância criado por Orwell, o livro trata muito dos temas de propaganda e culto de personalidade, representado pela figura do grande irmão, Big Brother. Além disso, ainda mostra como o Estado terceiriza as suas responsabilidades pelas falhas daquele sistema ao encontrar um inimigo público representado por Goldstein. Eu sempre que tenho de recomendar livros e fazer um top 10, este livro está lá, porque fala não só da questão da liberdade, fala de narcisismo, fala do controlo. E a questão do Big Brother aqui é assustadora, porque este livro é tão antigo, mas fala de algo que está a acontecer agora, de nós sermos controlados a todos os níveis. Eu estou sempre a falar disso. Olha, isso é outra coisa também das liberdades. Mas, que tu dizes uma coisa e de repente o Google mas, mas falei de esparguete, vou ao meu feed, está lá o esparguete. acho que depois, Gente. no terceiro bloco, nós podemos também falar um pouco dessa coisa das liberdades individuais. E até que ponto isso é ruim. Isso de você ter alguém a te controlar de fato. Porque se você pensar bem, para quem acredita em Deus, você está sempre a ser controlado, né? Porque se no juízo final vão ler, vão puxar, te puxar o zoom, destapar todas as cubas, vai rir. Então, gostaria também de refletir um pouco sobre isso depois. São 2 questões aqui para refletir. O segundo livro é Sobre a Liberdade, de John Stuart Mill. Esta obra apresenta a defesa clássica da posição de que o Estado deve evitar ao máximo interferir na vida das pessoas. E foi muito influente tanto na filosofia política do século XX, como na própria política, do modo geral. O seu objetivo fundamental é asseverar o princípio do dano, de acordo com o qual o Estado só está justificado em interferir na vida das pessoas para evitar que se cause danos a outras. Verdade. Sobre a liberdade, apresenta também aquela que é provavelmente a mais poderosa defesa alguma vez feita da liberdade de expressão. Defesa que pode ser aceita independentemente de se aceitar ou não a posição geral de Mill. Trata-se de uma leitura fundamental para estudantes de filosofia. É verdade. Eu me lembro de ter, não o livro, mas trechos dele no fascículo. Direito, Sociologia, Ciência Política e História das Ideias. E para todos os que queiram ter instrumentos para pensar com seriedade sobre qual deve ser a relação entre Estado e cidadãos. Eu me lembro bem dessas coisas por causa de um trabalho de filosofia que eu fiz sobre liberdade. E o tema que eu escolhi foi liberdade e causou muito alvoroço. Ensino médio. Eu era confusionista. Aquele momento de introspeção em que a Renata está a viajar no tempo e a ver-se. Exatamente o que eu fiz com aquele trabalho. Minha vida. Prossiga só, mãe. O Processo, um livro que eu comecei e não acabei. Shame.
Não acabei porque, entretanto... Porque é um processo. É um processo. Não, e sabes, parei de ler esse livro porque comecei a ler o Ana Karenina, que eu adoro, e nunca mais Nunca me mais lembrei de voltar. voltar. Mas eu vou voltar um dia. Havemos de Havemos de voltar. voltar. O processo de Franz Kafka. Por Kafka, somos chamados a responder a culpas que nem sabemos que temos de pagar. No centro da análise kafkiana, é possível observar a contínua limitação, ou melhor, opressão, das liberdades do indivíduo como método de controle. O pobre Joseph K., protagonista da infeliz história do romance, é oprimido pela organização judiciária porque se sente completamente impotente e incapaz de agir, não conhecendo sequer os motivos da culpa contestada. Por acaso, o que eu me lembro era mesmo, ele fazia anos, ele era gerente ou diretor de um banco, acorda no seu aniversário e, em vez de prendinha, é preso sem saber o porquê. E é engraçado, porque isto acontece... Espera aí, não, não fizeram filme desse livro? não dessa sei, história? mas é possível. Estás-me a contar a história de um filme. É possível que seja, Mais ou porque... menos. olha, daria um grande filme isto, sinceramente. Eu não acabei, mas por acaso consegui sobreviver até hoje sem spoilers. Mas eu quero mesmo pegar nisto, porque na altura eu lembro-me que fiquei mesmo... Como é que é possível? Porque isto acontece. Acontece. E é engraçado que agora que falamos da questão dos negros nos Estados Unidos serem perseguidos pela polícia e de simplesmente serem mandados parar e serem assassinados ou presos just because... É um processo. Processo. É um processo, minha gente. Processo. Liberdade de expressão. Nigel Warburton. Eu nem conheço. Warburton. A gente esse é aquele que faz guerra, né? Esse é confusionista. Vamos lá. Num contexto em que cada vez mais o cidadão comum tem à sua disposição veículos de transmissão de opinião e de acesso à informação, este é um tema desafiante. Até onde pode ir a liberdade de expressão? Como se define? Será independente do contexto? O livro analisa temas que vão do Holocausto à pornografia. Porra! Apresentando argumentos filosóficos e casos de estudo atuais. Combina áreas tradicionais de debate com novas áreas e novos desafios à liberdade de expressão, decorrentes, por exemplo, da tecnologia digital e da internet. A liberdade de expressão é considerada um direito fundamental, estando no coração da democracia e sendo a sua proteção vista como marca das sociedades civilizadas. Mas o tema nada tem de simples, não mesmo. O autor analisa nesta obra importantes questões que a sociedade moderna enfrenta sobre o valor e os limites à liberdade de expressão. Onde deve ser desenhada a linha? O que veio a internet mudar? Esse é o problema da Luca. Com a internet, vocês estão muito livres. Espera, o pensamento da Lourdes em relação ao pessoal da internet é o pensamento das pessoas que não gostam que as moças vão morar sozinhas. O quê? É a mesma coisa. Não é a mesma nada. coisa. Por Não quê? é Porque vocês acham que vira a terra de ninguém. E não é. É apelar para o bom senso. Mas lá está. Mas isso foi o que eu disse. Sim. Nós estamos de acordo. Sim. O que eu quis levantar aqui, atenção, eu não sou essas velhotas que não querem que as moças vivem sozinhas. Eu era a moça que vivia sozinha. Hello! Ainda sou a moça que vive sozinha. A questão, o que me veio aqui, a minha preocupação com a internet é que o direito acompanha os tempos, não é? E enquanto ainda estão a ser criadas, ainda está a ser criada a legislação para controlar os tais e impor os tais limites da internet, enquanto isso acontece, é terra de ninguém, porque muitas vezes, ainda nos tempos que correm, acontecem situações na internet que não estão previstas no ordenamento jurídico, porque são coisas novas. E é isto que eu digo, nós enquanto estamos nessa descoberta e nesse processo, muita coisa acontece, muita coisa muito má. Estás a perceber? É isso, e é como tu disseste, esperar das pessoas discernimento é acreditar em unicórnios. Então, como é difícil, é essa a minha preocupação, porque as coisas que eu vejo na internet hoje em dia levam-me a crer que nós estamos muito aquém de ser
esse ser especial que achamos que somos. Porque eu leio mesmo coisas que me deixam muito desiludida com a humanidade, estás a perceber? Mas vê, tem algumas questões em relação a isso. Primeiro, é novo. Claro que uma coisa nova e as pessoas vão se adaptando, tu mesma disseste. Então, as leis ainda estão a ser criadas, né? Vão se criando as normas, porque a coisa está a acontecer só agora. Então, vão se criando as normas. E segundo, tem a ver com... Nem todo mundo deve mesmo usar a internet. Mas a questão não é só a internet. Nem todo mundo pode mesmo só viver em sociedade. Eu acho que você precisa passar por um processo que na verdade, supostamente todos nós já passamos, né? Que é um processo que te ensina, exato, que pelo menos deveríamos ter passado, que é de tu aprenderes a conviver com o outro, respeitar o espaço do outro. Isso, se tu levares isso para a internet também, já tens mais de meio caminho andado. Até que ponto a internet é um problema? Porque a internet é um é a representação do nosso espaço real. O que tu não dizes à pessoa na vida real, também não vais dizer na internet. Exato. Aquilo que tu não fazes na vida real, também não tens de fazer na internet. Mas a questão é... A internet dá aquele falso sentido e aquela falsa sensação de impunidade, as tais contas falsas. Exato, e tu podes te esconder atrás de um perfil falso. E destilar o veneno que tu quiseres destilar porque achas que nunca vais ser apanhado, né? Mas isso também tem a ver mesmo com... É uma coisa de ser humano, né? Nós gostamos de fatigar. Eu não vou vos mentir. Nós gostamos mesmo de se fatigar. Isso para mim, isso nem é discutível. Porque todas essas regras de condutas, de convivência, todas essas regrinhas sociais, elas foram criadas exatamente para suprimir essa nossa vontade de fatigar o outro. Porque isso é da natureza do ser humano. Entende? Querer fatigar o outro é da nossa natureza. Mas aí tá, como nós somos seres adaptáveis, nós somos seres evolutivos, né? Nós evoluímos tanto fisicamente quanto mentalmente. Então nós estamos a acreditar, que se calhar nós conseguimos sim fazer esse nosso instinto predador desaparecer de vez. Bem, eu acho que agora nós podemos ir para o nosso segunda parte, né? Do nosso... Não, nem é a segunda parte do nosso... Eu ia falar do Só Sei Que Nada Sabes, mas agora vamos para o Olha Quem Fala. Tchan, tchan. Por que eu faço sempre isto? Não sei. Tchan, tchan. Não sei. E temos conosco uma pessoa bastante... Polêmica. Não fosse aqui um produtor. Vamos ligar para ver se... Calling. Agora está... Ringing. Ringing. É agora. Acho que é agora. E deu! Epa. Olá, boa tarde. Muito bem-vindo ao nosso humilde programa. Estão a ver, né, gente? MCK. Estão contentes, estão orgulhosos. Nós trazemos estas pessoas aqui. Convidados de qualidade. Convidados de luxo, com estrelas Michelin. Eu faço metade, Renata está aqui. Estás no banheiro? Olha, estou a usar a casa de passagem do meu serviço para ser cliente. O Capa tem casa de passagem do serviço dele. Casa de passagem? Do serviço dele. Vocês não são ninguém. O governo não lhe comprou, como vocês andam aí a dizer, o Capa agora anda de tubarão. Não. Nada disso. Capa, muito obrigada. Peço desculpas por estar aqui. Como já se sabe... Não, eu é que
ele é que... é assim? Sim. Eu sou muito boa nestas coisas. Pronto, é assim. Pronto, está tudo bem. É isto. Como já sabe, o nosso tema é liberdade. Se existe ou não isso que nós chamamos de excesso de liberdade. Está a ouvir bem? Não consegui perceber, não percebi a questão. O nosso tema é liberdade e se existe ou não isso de excesso de liberdade, ok? Consegue? Tá? Estamos? Pronto. Então, dentro daquilo que é a liberdade e o excesso de liberdade e dentro daquilo que sabemos que é a sua área de atuação e de ser conhecido por ser polémico e de dizer aquilo que mais ninguém tem coragem de dizer, em que medida é que sente o peso ou não da censura? Essa era logo a minha primeira pergunta. Em que medida? Não, em que medida? É que sente ou não o peso da censura na sua arte? Ok. Olha, nós temos um modelo novo desde 1991, né? Nós saímos do modelo monopartidarista em 91, tentamos para o multipartidarismo e por força disso de 1991 até mais ou menos 2002, que é a altura que conquistamos a paz, boa parte desses direitos, naquele momento que teríamos o conflito militar, as hostilidades militares, a guerra civil na Angola vivia, boa parte da generalidade desses direitos, apesar de fazerem parte da lei constitucional, eram violados ou por omissão ou por ação, né? Nós tínhamos dispositivos que faziam referência só a título de exemplo da descentralização administrativa, né? As autarquias que estão a ser discutidas hoje estão previstas desde 1991, só a título de exemplo. E com a liberdade de expressão foi precisamente igual. Ok, porque estabelecia uma relação com as autoridades governamentais que eram ou de submissão ou de repreensão, né? Boa parte das pessoas, tipo, ser um bom cidadão lá, ser um cidadão patriota, era ficar calado, ok? Era não falar, era não chocar com o governo. E todas aquelas pessoas que pensavam de forma diferente, estou aqui a referir, por exemplo, o MEIA, que é o movimento estudantil, né? Grupo de jovens que em 2002 fizeram a primeira manifestação estudantil, e só estavam a reclamar, por exemplo, estavam a pedir que as pessoas pararem com a greve, né? Era uma manifestação, as pessoas e professores voltarem a dar aula nas universidades. Surgiu um movimento muito ativo também, que é o PADEPA, por exemplo, e falo do MEIA, porque do MEIA emergiu vários líderes de grupos da sociedade civil e de grupos juvenis dos partidos políticos. Estou a falar do Rafael Abiac, depois entrou para casa. Estou a falar, por exemplo, do Bega Satuna, que é dos maiores penalistas que nós temos. Estou a falar do Albano Pérez, estou a falar do Foca Muzembe, estou a falar do Walter Ferreira. Enfim, um conjunto de jovens que foram assim pioneiros na luta em busca da liberdade. E existia a violação não só dos direitos humanos, mas também de direitos mais precários, como o direito à liberdade de expressão. Nós temos um cenário, eu discordo completamente com a ideia de novo paradigma, porque não pode ser um paradigma com a mesma lei, né? Nós estamos a utilizar a mesma Constituição que José Eduardo usou e violava agressivamente por omissão e por ação determinados dispositivos legais. E há um outro que flexibiliza um bocadinho o diálogo e dá mais abertura. Mas a nível da imprensa privada, por exemplo, eu questiono até onde vai essa liberdade de expressão. Qual é o tamanho, qual é a dimensão dessa liberdade de expressão? É uma liberdade de expressão que permite verificar, ter uma música que critica o fulano de John Lourenço que passa na PPA, por exemplo? Não é essa liberdade de expressão. É uma liberdade de expressão que permite que a música mais crítica do álbum de passa na Rádio Nacional da Angola. Não é essa liberdade de expressão. Todavia, é uma liberdade de expressão, mas a liberdade do anterior, né? Quer dizer, se tocava no tornozelo, temos uma liberdade de expressão a roçar ao joelho. Quando temos um dispositivo legal, para falarmos do artigo 40 da nossa Constituição, liberdade de expressão e de informação, que diz
Todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões pela palavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito à liberdade de informar, de ser informado, sem impedimentos nem discriminações. Essa liberdade de informar e ser informado ainda atravessa muitos obstáculos. Por exemplo, a nível da administração do aparelho do Estado, se tu quiseres ter uma informação na administração pública, ainda há um bloqueio, ou burocrático, ou de impedimento direto, claro, ou tem já obstáculos de negação, né? Tem muito não técnico, né? Nós temos, por exemplo, uma lei, que eu e o Eduardo somos os únicos alvos dessa lei quando queremos realizar show, que é o Decreto Presidencial 111/11, que regula os shows e divertimentos públicos. Normalmente só é aplicado a nós, quer dizer, para seguir, nós ainda fazemos um exercício titânico para realizar. Quer dizer, hoje já há a questão da exposição do representante público, né? Mas ainda há rodeios, devia ser mais flexibilizado, devia ser mais aberto. Capa, em relação a, por exemplo, tu falaste aqui até onde vai essa liberdade de expressão, né? Quando falaste dos órgãos privados, mas até em relação aos artistas que antes se omitiam, né? Eram omissos em relação a muitos assuntos e que agora já sentem que devem ou não fazê-lo, mas que nós percebemos claramente que há uma agenda por trás. O que eu quero saber é, essa liberdade, o uso dessa liberdade deve ou não deve ser controlado? Deve existir quem regula, quem mesura essa liberdade? Não, é assim. Há limites, mas também há atropelamento, né? Claramente a liberdade de expressão, imagina, não vai levar com que eu viole os direitos de personalidade de outras pessoas, né? Apesar de termos figuras públicas, por exemplo, nós temos todos os direitos à honra, à intimidade, à vida privada, ou seja, também existem excessos de exercício da liberdade. Se tivermos aqui o número 3 do artigo 40 diz, a liberdade de expressão e a liberdade de informação têm como limite os direitos de todos ao bom nome, a honra, a reputação, a imagem e a reserva da intimidade da vida privada e familiar, a proteção da infância e da juventude, o segredo de Estado, o segredo de justiça, o segredo profissional e demais garantias daqueles direitos nos termos regidos pela lei. Ou seja, a lei está aqui a estabelecer limites, né? Existem fronteiras, tipo, os meus direitos, tipo, eu sou o RTK, obviamente, e há uma coisa que acontece muito regularmente agora na sociedade, por exemplo, todos nós temos mais liberdade para falar, mas muita gente usa de forma irracional essa liberdade. Assiste, por exemplo, a nível dos ativistas a nível das figuras públicas, um conjunto de ataques à vida íntima, por exemplo, quer dizer, um conjunto de intrigas, né? Em vez das pessoas se focarem, por exemplo, para acelerar a dinâmica de transformação social como tal. Podemos aproveitar essa maior liberdade, por exemplo, para questionar, por exemplo, Moçambique noticiou, por exemplo, e colocou o nome do presidente da República no escândalo das dívidas ocultas. Podemos usar essa liberdade de expressão para exigir, por exemplo, a imprensa pública falar disso também. Nas redes sociais corre, por exemplo, esse tipo de discussão podia também entrar. Perdemos, assim, a conexão da coisa. A nível da imprensa privada também nunca foi um problema e discute isso de forma aberta. Eu acho que é colocar isso na agenda da imprensa pública, esse tipo de discussão, né? Agora, tudo que for violação, tudo for violação, tudo for excesso, dá direito à responsabilização, por exemplo. O direito de resposta, é um outro exercício que tu encontras aqui no número 5, que todas as partes singulares ou coletivas é assegurado nos termos da lei e em condições de igualdade e eficácia o direito de resposta e de retificação, bem como o direito de indemnização dos danos sofridos a nível de imagem ou outro. Pronto. Para quem não sabe, o MCKP é advogado, por isso é que ele até foi buscar já a Constituição da República para estar aqui a ler os artigos, virou na Qualios, portanto, e os que... Mas, assim já para finalizar, para fechar a capa,
Tu, MCK artista, rapper, tu podes ou não podes falar sobre tudo, cantar sobre tudo o que quiseres e como quiseres. Eu pertenço a uma geração que não esperou para dar autorização para falar o que eu falei. Às vezes tem que esperar a autorização dos jornalistas para começar a falar o que eu falei. Então, quem sempre falou, hoje tem uma esfera de liberdade maior, ok? Porque tenho cuidado de pesquisar até onde vai o meu limite, aquilo que é o meu direito, aquilo que são os meus deveres, né? Então, todo o exercício que eu sempre fiz, sempre foi orientado e baseado naquilo que são os limites da Constituição, né? Nós, por exemplo, somos chamados de revolucionários. Eu acho que é um título muito pesado, porque nós só estamos a ser cidadãos que reclamam falta da água, luz, falta de qualidade de vida, só para ser cidadão, né? Devia ser a consciência cívica de cada um de nós a ter a preocupação com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, com o nosso país, com a nossa região, nosso continente, com o mundo, né? Então, a dizer que, sim, o meu limite, eu não tenho, tipo, o policiamento da autocrítica ou da autocensura, eu não tenho o excesso de zelo, nunca tive. Sempre fiz com esse exercício responsável, fundamentalmente, e fiz o curso de Direito, precisamente por causa disso, mas fiz filosofia para todos os argumentos. Depois tinha compreender onde é que vão os meus limites, as minhas valências jurídico-legais, né? Então, sim, eu posso falar de tudo o que quiser dentro daquilo que estabelece a lei e a Constituição. Muito obrigada, Capa, muito obrigada. Tá vendo? Se até o Capa percebe que há limites, você também pode perceber, não se faz de doido. Muito obrigada. Nós tivemos aqui um 2 em 1. Eu tinha só antes de me despedir, dizer que sou um grande fã do vosso espaço, sigo com muita atenção e vocês têm estado a fortificar as minhas raízes pró-feministas, né? Mas eu sou mulheres, começando por uma senhora, ter homem com uma baiana na cabeça e um bebê nas costas, acho que é o maior símbolo de luta por representatividade de expressão. A zungueira, ou a minha mãe, que não lê nem escreve, mas me educou. Muito bem. Obrigada, obrigada. É sempre bom. Muito bom. Isto são críticas válidas, estão a perceber? Com assim, propriedade. Sim, é assim que se faz. Foi o primeiro, mas não foi o último programa, porque vamos contar de volta, com esta participação muitas mais vezes. Claro. Vai ser um prazer. Obrigada, muito Capa. obrigada. Um beijinho, boa tarde. Diarabi! Oh, 2 em 1. Rapper, jurista. Foi estudar direito para não deixar lhe bisnarem aqui, porque aqui na banda os ordens superiores acham que mandam em tudo. Então, quando você chega e lhes esfrega a Constituição na cara, eles continuam a te dar um tiro. Continuam a te dar tiro porque a Constituição não é antibala. Mas pelo menos tu vais levar um tiro sabendo que está a te dar tiro erradamente. Não vais ficar com medo de levar tiro. Agora vamos para a nossa próxima chamada. Vamos lá. Não posso esquecer da questão de ele ter falado das obrigações. Lembra-me, por favor, que eu tenho de voltar aí. Não tem caneta, produção? Não tem. Não. Vamos à segunda chamada. A Khadija, que é jornalista. Muito bem. Vou perguntar também, vocês só convidam artistas? Oh. Khadija! Quem mentiu assim? Hello! Mas isto hoje estamos todos deitados, é isso? Pronto. Estás bem? Consegues ouvir? Eles, né? Está tudo ok? Oi, tá? boa tarde. Olá, bem-vindo ao Goza FM, a Renata. Olá, Khadija, prazer. Olá, Renata, tudo bem? Tudo, muito obrigada Muito por ter aceito o convite. Por teres aceito o convite. E vamos já diretas ao ponto. Falamos de liberdades, se isso do excesso de liberdade é algo real ou se é tudo mito. E para quem não sabe, a Khadija é jornalista, portanto é uma pessoa perfeita aqui para falar deste tema. Khadija, manda vir. Liberdades, limites, excessos, conta-nos tudo.
Antes de mais, quero agradecer o convite e o privilégio de estar aqui convosco num programa de mulheres, aqui bastante animado, e de se lembrarem de mim. Relativamente ao tema, acho bastante pertinente a liberdade de expressão. Bom, aqui a liberdade de expressão, eu diria que a liberdade de expressão dentro da comunicação social, a minha área, ela é vasta, e há quem defenda que a liberdade de expressão não deva ter um mas, e que deva ser livre, não é? Sem mas, portanto, a pessoa pode expressar-se como entender. Eu não sou apologista de que a liberdade deva ser sem mas, porque deve haver um limite à partida com, no mínimo, um bom senso, não é? Tivemos várias situações no mundo que aconteceram, posso citar, por exemplo, a situação do Charlie Hebdo, não é? Que aconteceu em Paris e que, se tivesse um mas, não teria acontecido da forma como aconteceu. Porquê? Porque eu sou contra, tenho que fazer aqui um parênteses, que sou contra a violência. A revista era uma revista que utilizava, não é, a sátira para se expressar, e utilizava, vamos dizer assim, os desenhos, o lápis para se expressar. Do outro lado, quem foi atingido utilizou como forma de expressão uma arma, não é? Então, se fizermos aqui uma analogia da liberdade de expressão sem mas, podemos dizer que cada um pode utilizar a liberdade como entender. Eu, do meu ponto de vista, diria que a liberdade pode-se medir exatamente como é que eu recebo a liberdade, não como o outro recebe. Porque se eu medir a liberdade como eu recebo, se calhar terei um bocadinho mais contenção em como iria atuar na liberdade. Não é? Por outro lado, posso dizer também que a liberdade dentro da comunicação social, quando estamos a falar de figuras públicas, a partir do momento que a pessoa assume um lugar de figura pública, ela deixa de ter privacidade, mas mantém a sua intimidade. Não é? Divide-se também a privacidade através do que é público, não é? E o que é para o público. Portanto, o que é público é o bem para o público. Eu quero, por exemplo, saber qual é o estado de saúde do meu Presidente da República. Ok. Agora, o que é para o público são as fofocas. Pois. Pronto, não nos interessa muito, é meter-se na vida dos outros e tudo mais. Então há pequenas distinções que, não tendo noção realmente dos conceitos, vamos nos basear no lado sensato das coisas e separar, não é? Quando estamos a entrar na intimidade das pessoas, entrou com quem, esteve com quem, os filhos, a difamação gratuita, aí já não tem piada, porque é uma questão de colocarmos no lugar do outro. Gostaríamos? Exatamente. A difamação. Tudo se resume a bom senso, né? Tens alguma pergunta para fazer à Khadija? Ainda não, ela estava a terminar. Já terminou? Já tinhas concluído o teu raciocínio? Desculpa, Tininha. Sim, mas se calhar, se quiserem... Não, porque eu queria perguntar-te, no exercício da tua profissão, alguma vez te deparaste com alguma situação de, por exemplo, tu quereres um conflito ético, mas interno, de tu achares que o público tinha direito de saber de alguma coisa, ok? Ou de querer exprimir-te de alguma maneira, mas tu própria te limitaste no sentido de, ok, a pessoa de quem eu vou falar também tem o seu direito, ok? Lá está, a privacidade ou a intimidade. Já tiveste algum conflito ético no exercício da tua profissão? Já. E foi uma situação na Guiné-Bissau, que abordei uma situação que eram chamadas de população invisível. O caso falava sobre a prostituição masculina na Guiné-Bissau, que é um caso muito
escondido e muito estigmatizado. Ok. Então entrevistei um prostituto, não é? Um prostituto que tinha o HIV-Sida, que tinha todo tipo de doenças, essas coisas todas. E a situação foi que houve, claro, uma prévia conversa, onde a pessoa primeiro não queria estar comigo, depois com aqueles briefings todos, a pessoa digamos que sentiu-se à vontade. Ok. Começou-se a sentir à vontade, quis dar a entrevista tinha todas as situações de biossegurança, tudo preservado, a entrevista foi em contraluz, mas durante a entrevista a pessoa sentiu-se tão à vontade que começou a chamar nomes de pessoas com quem se envolvia, e disse que queria dar cara. Até aquele momento a família não sabia o que é que ele fazia, uma pessoa bem parecida, que se envolvia com pessoas da praça, praticava a prostituição, era homossexual, era tudo. Então, a partir daquele momento na entrevista, ele decide que queria que o mundo soubesse e que a família sabia, porque ele, entretanto, sendo homossexual, apresentava-se como uma menina, porque a sociedade, pronto, assim exige, não é? O estigma, não é? O protótipo do homem e tal. E ela às tantas diz que não, Khadija, eu quero dar a cara, e eu senti que mesmo eu querendo fazer aquilo, não era eu que deveria dizer isto à sociedade, ou seja, mostrar a cara dele toda. Não era eu que deveria dizer, por exemplo, aos familiares dele, olha, dizer à mãe dele, através da televisão, o seu filho é tudo isto, não é? Então, sim, é responsabilidade. Mantive-me na ética do meu trabalho, não é? Na ética da postura inicial. Vamos salvaguardar a imagem da pessoa. O que interessava era mesmo o conteúdo. E pronto. E claro que ele acabou por sentir super à vontade, revelou nomes, hei de morrer com ele, nomes com quem ele se envolvia, mas era uma situação bastante sensível porque pronto, ele tinha doenças e envolvia-se com as pessoas e achava, Sim. por exemplo, a forma de prevenção dele, tanto da HIV-Sida como da homossexualidade, era a saliva. Portanto, ele passava a saliva no pênis e para ele essa era a forma de prevenção tanto da homossexualidade como do HIV-Sida. Ok. Isto existe. Então, é complicado depois, a meio da entrevista, essa pessoa entender que, uau, vai revelar tudo. Já livros, já tratei. Não. Pois, é uma das coisas assim que me lembro, pronto. Não, a minha pergunta foi ultrapassada, era mais ou menos nesse sentido mesmo, enquanto jornalista. Mas, Khadija, então, nessa vertente de achares... Então, o que eu quero saber, tu és a favor da censura? Até... Não. Calma. Tu disseste que também não se pode deixar todo mundo fazer o que quiser, né? Falar o que quiser, certo? Percebi bem? Isso é censura. Não, sim, calma. mas eu não sou... Mas isso é censura, é um equilíbrio. Pronto. Como... Já eu acho que essa parte já disseste bem de ser sensato e de pensar, né? Como que o outro poderá... Tu me dizes através de ti, né? A tua coisa. Mas eu quero saber o que é de fato... Qual seria de fato o limite, né? Porque, por exemplo, nesse teu conflito, tu disseste, não cabe a mim, enquanto jornalista, passar essa notícia, a mãe dele vai passar para a mãe dele e para todo mundo ao mesmo tempo, né? Sim. O que é esse limite? Aonde é esse limite? Eu vou dar um exemplo, se calhar um caso mais prático. O Presidente da República, um dirigente nosso, vou dar o caso de um Presidente da República, tem um problema de saúde, está internado. É uma necessidade social, é do público, é interesse público, sabermos qual é o estado de saúde, não é, dos nossos dirigentes. Sabermos que ele está internado, que ele melhorou e tudo mais, é interesse público. Agora, saber que ele está a tomar medicamento X, que ele está... que ele mudou de sala, mudou de cama, que ele está a tomar não sei quantas vezes a mesma medicação, para mim isso é entrar na intimidade dele, não é? Há uma situação, por exemplo, eu estou
aqui a basear-me na comunicação social. A comunicação social precisa para sobreviver, porque existe um lado comercial, precisa de dar, vive de dar a notícia em primeira mão. Existe aqui um trabalho de investigação, existe uma corrida contra o tempo, porque nós temos lado do que hoje em dia, por causa dos telefones, das internets, nós temos contra nós os chamados jornalistas cidadãos. Porque toda a gente hoje em dia que tem um telefone na mão sente capaz de fazer uma notícia, não é? Então, o jornalista, por outro lado, tem aquelas ferramentas profissionais, que é a investigação mais profunda, e tem que saber distinguir a privacidade da intimidade, essas coisas todas. E também temos que correr para poder dar a notícia em primeira mão, mas uma notícia toda ela bem construída com base nos pilares deontológicos do jornalismo. Então, nesta senda, temos que saber, não é, contrabalançar dentro do que é realmente necessário para o público saber e o que não é. Não é? Porque depois, quando temos aqui um jornalista cidadão, que é todo mundo hoje em dia que digamos que o jornalista cidadão é a afronta do jornalista hoje. Hoje em dia. É o telefone fotógrafo, é câmara, a profissão está renhida. Está renhida. Então é este o limite. Eu não sou a favor da censura, não, mas entendo que há um limite que nós temos que respeitar, porque nós, no lugar dessas pessoas, não ganhamos nada a entrar na intimidade da pessoa. Não acrescenta informação. Não acrescenta informação. Saber que o nosso dirigente está... Saber que o nosso dirigente está doente, melhorou, acho que é suficiente do que saber que saltou de cama para aqui, que mudou de veia. A partir daí já é gossip. Jornalistas, conheçam os vossos limites. Sim, jornalistas. Muito obrigada. Olha, obrigada pela tua participação e pelo teu input. Eu acho que era mesmo fundamental termos o ponto de vista da comunicação social, porque quando falamos em liberdades é impossível não pensar na liberdade de imprensa e principalmente agora, né, com CMTVs, peço desculpa, mas eu tenho de dizer, e companhias que fazem aquele jornalismo, jornalismo, então tinha mesmo de entrar por aí. Obrigada por teres aceito o convite. Volta sempre, serás sempre bem-vinda. Definitivamente. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada, Khadija. Tchau, tchau. Beijinhos. Obrigada para vocês, boa sorte para o programa. Obrigada. Bem, foram conversas muito produtivas, tanto que até esticamos assim um pouco, né? Vamos agora à segunda parte do nosso momento Olha Quem Fala. Temos aqui algumas questões e um comentário de um espectador assíduo do nosso programa. Então, vamos lá, Regi. Puxa a vinheta. É vinheta? É o separador só, é separador. Puxa aqui o separador. Então, vamos para a nossa segunda parte. Vamos para a nossa segunda parte. Olha, quem fala que é a parte onde vocês entram, não é? E nós damos voz aos vossos pensamentos e sentimentos. Estou profunda hoje. Está profunda, está livre. Estou livre. Está livre. Renata, começas tu? Vou começar com um comentário do Paulo Dalla. Eu gostaria tanto de falar sobre as nossas liberdades individuais, mas pronto. Vou começar pelo Paulo Dalla, que mandou o seguinte: ou é liberdade ou é opressão. Em sociedade, a educação é a chave ou o instrumento para libertar as pessoas depois de suficientemente educadas. Deve-se libertar as pessoas a exprimir o que sentem, o que pensam, e elas vão usar a sua educação sempre em prol daquilo que for para o bem da sociedade, para o bem da sociedade em que estão inseridas. Só serão infratores se fizerem o contrário. Isto é direitos humanos.
Este foi o parecer do Paulo Dalla sobre Muito o nosso obrigada, tema. Paulo. E agora podemos comentar isso depois, mas está a nos fazer. Vamos então ler as duas perguntas. Porque temos compromissos comerciais. A Ana Z, que não disse de onde é, disse: meninas, para o programa, há limites à vossa liberdade? Para o programa. Eu não sei se ela quer dizer em relação aos temas ou o que dizemos nos temas, mas como eu falei no início, por exemplo, a questão da religião, eu, Lourdes, enquanto estou a fazer o programa, eu não me imponho limites naquilo que eu tenho de dizer ou naquilo que eu penso, que até já me disseram, nem tudo o que se pensa é para se dizer, mas é assim, é um programa que tem um lado de humor e as piadas elas saem, portanto não são pensadas, são coisas espontâneas e porque eu acredito que tenho liberdade para tal, né? Para fazer as piadas e tal. Em relação àquilo que eu acho dentro dos temas, eu digo tudo o que eu penso, sim, mas lá está, eu imponho os limites a mim mesma. Se eu pensar em algo que eu saiba que se calhar vai ofender alguém, eu não vou dizer, vou guardar para mim e vou seguir com a minha vida, porque isso não vai fazer com que o programa seja melhor ou pior. Eu às vezes tenho opiniões específicas em relação a pessoas que representam aquele tema, não é? Mas não vou estar a dizer a pessoa X, o fulano X, porque lá está, é aquilo que a Tininha disse agora, a Khadija, ela disse, não acrescentem nada, então aquilo que não acrescentem nada, podemos guardar para nós, então o meu limite é esse, é a minha consciência e o meu respeito pelo espaço do outro. Acho que é isso. Para o programa, acho que é só. O meu limite é a vossa idade e o tempo, que ficam toda hora me falando, não tens mais tempo, Renata. Para já, não tem mais tempo. Mesmo assim, na idade, ela ainda está a trabalhar nisso. Estou a trabalhar, sim, é um processo. Porque eu não trato crianças como débeis mentais, não. Crianças já entendem, cocô é cocô, não pode falar cocô porque criança está a assistir. E criança chama cocô de que tem que falar. Mas não é, nós temos nessas palavras. E não sei o quê. Porque eu também não falo, eu não estou aqui a falar, eu não uso palavras esdrúxulas também, então fui bem educada, come on. Vamos lá. Então, mas nesse sentido, de fato, não me sinto, eu faço uma autocensura, obviamente, porque tem coisa que de fato não acrescenta em nada, mas é só isso. De resto, tudo aqui dentro, pelo menos, é fazer o que nós queremos fazer. Até ver, né? Se o nosso patrão não nos vai dizer, meninas! E mesmo quando vier também, vamos lhe coisa. O Manuel vê. Manuel vê de quê? Manuel vi. não chegar. Não, tough crowd. Pronto. O Manuel vê. Pergunta. Não, eu pensei, mas eu não acredito que você pensou que fosse essa pessoa. Não, achas? Mas vai lá. Lá está, é piada, gente, tá? Prossiga. Pergunta, já tiveram algum problema com o programa dentro deste tema? Eu acho que ele quer dizer... dentro do tema de liberdade de expressão, se nós já tivemos algum problema por causa do programa. Nós tivemos um episódio antes sequer de começarmos a gravar o programa, que foi... nós queríamos que o programa fosse transmitido na rádio e neste processo de negociação houve uma rádio em específico que em reunião aceitaram tal, tudo bem, tudo fantástico, leram os planos, a estruturação. Entretanto, quando chegou ao superior hierárquico, nós recebemos uma chamada a dizer que talvez não fosse coisa porque queriam que nós, por estarmos associadas ao Goza Aqui, ao Goza Aqui, não é? Que é o produto polémico, supostamente, tinham algum receio em relação à nossa abordagem dos temas e queriam ter o controle das temáticas e dentro das temáticas daquilo que nós iríamos dizer. Ordens superiores. Porque havia uma imagem a manter e que tinham que ter a certeza que aquilo que nós íamos dizer ia na linha da imagem da rádio e dos valores da rádio. Isto para dizer o quê? Sim, é um problema de censura.
que depois quando a pessoa te diz muitas vezes isto não é censura, atenção, isto não é censura, é censura. Portanto... Era a rádio religiosa, porque a única coisa que eu vejo é tem que fazer, E por tem que acaso estar não era dentro rádio dos religiosa. nossos... Não era uma rádio religiosa. E nem era uma rádio religiosa, mas isto para dizer que dentro deste assunto da liberdade foi logo... Bem-vinda a este nós já mundo. começamos assim. Nós já começamos censuradas. Censuradas. E eis que estamos aqui porque para fazer este programa é importante termos liberdade de expressão. Exato. E não é compatível com controlarem aquilo que vamos dizer ou como Estavam a vamos pedir dizer. guião ou caralho. Exatamente. Então, sim, tivemos um problema E que foi resolvido. Não, mas essa mesma rádio depois... porque nós iríamos, né, pagar, ao invés deles nos pagarem, porque vocês é que devem pagar, mas nós iríamos pagar para ter o espaço na rádio. E eles não aceitaram por causa disso, estavam a impor essas condições. E depois nós ficamos a saber que estão a despedir pessoal porque não tem bufunfa, não tem lá, já entrou a crise. Tipo, então entrou mais uma massa, você nem é rádio religiosa, nem nada, que tem que, não pode ofender, não sei o quê, não pode falar de Deus, não pode falar disso, não pode não sei o quê. Não és. Está a entrar uma massa, vais negar porque ordens superiores têm medo porque ainda não tinham visto o programa. É só, esses aqui gostam de falar, gostam de falar disso, esses gostam de dar nome aos bois, esses gostam de pôr os traços nos T's. Nós aqui não gostamos de traços nos T's, nós queremos assim uma mensagem dúbia para ludibriar o povo. Foi assim que eu interpretei, óbvio, isso aqui já é minha parte, né? Isso aqui. A minha parte da liberdade de expressão, devo dizer, é isso que vocês gostam. Vocês gostam de mensagens dúbias, mensagens que é para ludibriar o povo, é para continuar a enganar, é para corroborar essa vossa forma de fazer as coisas. E nós não estamos para isso. Nós somos a voz da mudança. Nós somos a voz da mudança. Acho que tem um mambo que tem um slogan assim. Não quero ser associada a esse mambo. Sim, eu por acaso estava a pensar nisso. Mas nós somos sim a voz da mudança porque nós vos obrigamos a pensar, nós não queremos que vocês concordem conosco e nós não estamos aqui para concordar com ninguém. Nós estamos aqui para trazer as coisas, tirar na mesa e vocês que se virem. Tenho dito! Drop mic, gente! E mais, ninguém é verdadeiramente livre. A Luca pode falar o que ela quiser. Nossas escolhas são todas condicionadas. Mas a pessoa... Queres água quente ou água fria? Mas eu quero vinho. Não, queres água quente ou água fria? Está condicionado. Pronto, eu disse que gostava de filosofia, mas ela é que já está aqui a entrar nas filosofias. Noutro programa. Lá está. Sim, programa. Estás condicionada em tudo na tua vida, mas dentro daquilo que é, lá está, no sentido lato da liberdade, tu és livre, eu sou livre, e depois, dependendo do espaço e do tempo, és mais ou menos. Mas eu considero-me uma mulher livre porque eu nunca fui, nunca tive uma consequência negativa por fazer aquilo que eu quis fazer. Ou seja, se calhar, obviamente, já tenho um pré-condicionamento, já sei dentro de que bolha é que eu me posso movimentar, mas nunca passei por situações que muita gente passa simplesmente por serem. Ou simplesmente por pensarem. Estás a perceber? Se calhar tu é que não recebeste essa consequência como ou se calhar grave. Por mentalmente eu ser tão livre ou querer ser tão livre, há certas coisas que se calhar a minha mente... Sim, simplesmente abstrai. Porque assim, claro, isto da situação natural da rádio foi censura, né? Mas eu não deixei de ser livre porque lá está, eu peguei naquele obstáculo e peguei na minha liberdade para fazer outra coisa. Não está aqui, vou arranjar uma alternativa. Ou seja, não nos cortaram as asas, nós estamos a fazer um programa, não deu ali, fomos para outro sítio. Noutro país ou noutra situação, se calhar, nem faríamos o programa, nem estaríamos aqui, duas mulheres a apresentar o programa. Pronto. Noutro regime. Aquilo que eu estava a dizer que eu não podia esquecer do MCK, ele disse uma coisa muito importante que foi, nós falamos muito em direitos, mas poucas vezes falamos em obrigações. E eu acho que muitas vezes, tu estavas a dizer à Khadija, então tu és pró-censura. Eu acho que às vezes nós somos extremistas e achamos que
por eu dizer um mas, já é censura. E a censura é diferente da responsabilização. Eu acho que ela estava a falar exatamente daquilo que é... eu sou jornalista, preciso mesmo ultrapassar essa parte só para dar esta informação, que é o que nós vemos muitas vezes nas tais CMTVs. É o que mais tem. Eu não quero saber se o Cristiano Ronaldo comeu um bife médio, mal ou bem passado. Não me interessa. Não me interessa sequer se ele comeu nesse dia. Só me interessa se ele vai jogar. A ti, porque nesse aspecto em específico há a questão da oferta e da procura, né? Mas o bife do... Por isso é que eu estou a dizer que nós não somos verdadeiramente livres, porque até a questão da oferta e da procura, eu procuro normalmente aquilo que me dão. Em maior ou menor escala, eu sei que aquilo está algures ali disponível. Se eu não soubesse que aquilo existe, eu não estaria atrás daquilo. No máximo, eu seria um maluco, frustrado, porque eu quero algo que eu não sei o que é. Está a ver aquela sensação? Eu quero algo, mas não sei o que é. Eu quero comer alguma coisa, mas não sei o que é. É tipo isso. Mas sim, claro que sim. Precisamos falar sobre o que é também o teu dever. Toda hora bater no peito para falar do direito. Quando ele disse isso, eu disse, não posso esquecer disto. O que é o teu dever? Nós só queremos dizer, eu tenho o direito de. Mas ninguém diz, eu tenho o dever de. E nós, quando pensamos que temos o direito a fazer isto, temos de pensar qual é o dever que acompanha esse direito. Porque eu tenho o direito de dizer o que eu penso, mas eu tenho o dever de respeitar o espaço do outro. Eu tenho o dever de respeitar a imagem do outro, a personalidade do outro. Logo, se a difamação está dentro daquilo que é a minha liberdade, vai contra aquilo que é o meu dever, não é? Então é isso, vocês não podem pensar só em liberdade, têm de pensar qual é o dever que acompanha essa liberdade. E aí é que encontramos o tal equilíbrio que a Khadija estava a dizer. Portanto, a nível de excesso de liberdade, o que é que tu concluís, Renata? Eu concluo que há sim excesso de liberdade. Existe, porque quando as pessoas ultrapassam esse limite, é porque não deixa de ser. As pessoas gostam, liberdade não é libertinagem. Para mim não é libertinagem, é uma liberdade mal usada. E aí caímos para o excesso de liberdade. Porque se nós não pensamos nas consequências, nem não pensamos, porque às vezes pensamos, se nós não estamos dispostos a arcar com as consequências dessas liberdades, então você também não é verdadeiramente livre, você é só desordeiro, entendes? E a ideia não é ser desordeiro, é fazer bom uso dessa liberdade, é usar essa liberdade com consciência, com cabeça, é só. Exato, liberdade sem responsabilidade não é nada. E lá está, o excesso de liberdade é o desrespeito pela liberdade individual de terceiros, basicamente. É isso. Portanto, vocês têm de usar mais da vossa sabedoria, da vossa consciência, não é? Vamos refletir, vamos refletir sobre no fundo é mesmo o que a Renata disse. O teu espaço. O que é que tu não admites que te façam? Não gostas que te façam? Já pensaste? Anotaste? Então agora não faças. É a mesma coisa. É tão simples. É tão simples. Não faças aquilo que não aguentas receber. Mas o nosso instinto de fatigar o outro fala mais alto. Só que você não esquece que do mesmo jeito que você tem esse instinto de fatigar o outro também tem instinto de te fatigar. Então, meu irmão, se formos nessa de vamos se fatigar, todo mundo vai se fatigar e vamos se foder todo mundo. Por isso... não aceitem. Não é isso. Não. Estava agora a pensar. Já estava. Dizer, as crianças, Renata, as crianças. Fala quem mais das crianças, mãe? Senhora. Eu agora, quando ela falei o quê? Assim, vamos fazer assim. Eu não sei. Falei o quê? Vamos avançar. Então é assim, minha gente. Enquanto a Renata usa das suas liberdades, tá bem? Para escandalizar as criancinhas. Crianças, o mundo é perigoso. É só para vos dizer. Pensem assim. Não aceitem aquilo que não conseguem mudar. E mudem sempre aquilo que não conseguem aceitar. E este foi o nosso 11º
Muito obrigada. Até para a semana. Vamos falar de pedofilia. Pedofilia! Pois já aqui também nos comentários eu estou parceiro. Vamos falar porque tem gente que defende que pedofilia é opção sexual. Vamos matar todo mundo! Essa parte já corta, né?